Olá, meu nome é Felipe e nesse vídeo a gente vai falar sobre Web Push Notification no iOS. Nesse vídeo em particular, a gente vai falar sobre o recurso que agora está disponível no beta do iOS 16.4. Só para a gente entender, Web Push Notification é um recurso pedido aí há muito tempo pelos desenvolvedores web na plataforma iOS. E esse recurso ele nunca foi priorizado. E o que é esse recurso, né? Esse recurso é a capacidade de envio de notificações de uma aplicação mesmo quando o seu site está fechado. Então, do mesmo jeito que você tem um envio de uma notificação do seu aplicativo do Instagram, do Facebook ou do LinkedIn, quando você recebe um comentário ou recebe um like, você recebe uma notificação, você vai ter acesso a esse recurso também nas aplicações web. Também, o que faz isso acontecer é um conceito por trás do desenvolvimento web, que são PWAs. PWA é um conceito, não é um framework, não é uma tecnologia. Então, nada mais é que um conjunto de APIs que permitem utilizar recursos que antes só eram possíveis em aplicações nativas. E esses recursos, eles sempre empregavam a questão da confiabilidade, da capacidade de instalação. Então a gente consegue instalar essas aplicações na tela principal dos nossos devices, então isso já é possível há muito tempo, tanto no iOS quanto no Android, e da disponibilidade, onde a gente fala aí do suporte a aplicações offline. Então a gente também tem com PWAs, com a implementação desses recursos, desse conceito, a possibilidade de ter o seu site funcionando em modo offline. Então o que é que vem aí nessa versão beta 16.4 do iOS? Dentro dessa versão vem a inclusão de 135 novos recursos, só os recursos relacionados a desenvolvimento web que estão dentro da engine do Safari. Então quais são esses recursos? O suporte a Web Push Notification, Badging API, Screen Wake Lock, Manifest ID, User Activation e Screen Orientation API. Então, todas essas APIs vão estar disponíveis na próxima versão do iOS. Agora vamos falar como é que a gente vai implementar Web Push Notifications no iOS. Então, esse recurso já estava disponível na versão macOS. Então, todos os MacBooks Pro, no seu Safari, eles conseguiam já fazer a implementação de Web Push Notification. No iOS tem algumas particularidades. Então, os requisitos necessários, o requisito número 1 e número 2 em qualquer aplicação web, você precisa disso em qualquer plataforma, seja ela Android, iOS, desktop, Windows, macOS. Você precisa desses dois passos. Você precisa ter um Service Worker, que vai ser o recurso necessário para você fazer os disparos em background, Você vai ter esse proxy aí funcionando na sua aplicação, ouvindo, quando ele recebeu uma notificação e disparando essa notificação até quando o seu browser estiver fechado. Outro recurso que é essencial é a permissão, Não adianta você enviar notificações se o usuário não permitir a questão de Web Push Notification. Então, sempre quando você entra no site, e você faz a requisição de permissão de Web Push Notification, esse é um momento bem crítico aí, porque você tem que ter cuidado na parte de conversão, a gente já falou várias vezes nesse assunto aqui dentro do canal. Então, se você quiser saber mais sobre isso, qual é o momento certo, é o ideal, quando você aí já tem um tipo de engajamento e o usuário sabe sobre o seu produto. Então, essas são as minhas recomendações, mas tem outro vídeo no canal que eu falo com isso com mais detalhe. E agora sim, o item 3 é a novidade dessa questão. O usuário só vai receber notificações se aquela aplicação tiver um ícone na home screen daquele usuário. Então, você precisa ter a permissão da notificação e também precisa que o usuário instale o seu app na home screen. Então, são dois passos aí essenciais para você fazer um envio de Web Push Notification. Falando nessa questão de envio de notificações, de fazer spam de notificações, é algo bem crucial. O desgaste de usuários aí foi uma preocupação de ambas as plataformas Android e iOS. E um dos recursos é o modo foco, trabalho, que reduz aí, controla a quantidade de notificações.
Da mesma forma que esse controle se aplica a aplicações nativas, também vai funcionar para aplicações web. Então, né, fica atento a isso também, né? Não vai ser todo mundo que vai receber e vai depender também das configurações de como o usuário controla as suas notificações. Outro item bem interessante também, que é outra API, que também já falamos aqui no canal, é a Badging API. E que API é essa? Essa é uma API que quando você tem o ícone da sua aplicação na home screen, vai aparecer aquele círculozinho vermelho, muitas vezes só o círculo vermelho ou com uma numeração. Então, como a gente pode ver aqui, a gente tem um ícone do Pinterest e a gente tem um contador aqui falando que essa aplicação tem 2 notificações. A Badging API, você precisa fazer a implementação desse recurso. A gente tem vídeo aqui no canal ensinando como fazer isso. Também vou deixar o link na descrição desse vídeo. Este recurso vai estar disponível na versão 16.4 do iOS. As regras são as mesmas. Para você fazer o uso desse recurso da Badging API, você precisa ter um ícone na home screen para ver a notificaçãozinha lá exibindo, né, a contagem de notificações. A questão de ícones é outra mudança que vai acontecer no iOS. Então, na versão 15.4, a gente já tinha o suporte do arquivo Web App Manifest. Mas esse arquivo basicamente agora serve para as 2 plataformas. Antes o que acontecia, você tinha o Web App Manifest para desktop e Android, e no iOS a gente fazia isso, né, as configurações do app através de meta tags dentro do head da nossa aplicação web. Então ainda passa a ter suporte a esse recurso, mas a gente agora consegue simplesmente com um único arquivo gerenciar em ambas plataformas. E qual é a mudança referente a ícones? Quando você instalava uma aplicação na home screen que não tinha nenhuma definição de ícone, o iOS ele pegava um screenshot daquela página e definia como ícone da sua aplicação. O que vai acontecer agora é, se você não tem uma imagem definida para o ícone daquela aplicação, ele vai pegar a inicial, né, a letra do nome do seu site, pegar aquela inicial e utilizar a cor predominante para definir aí o ícone do seu site na home screen. Então essa é uma mudança bem simples, mas o ideal, né, é que você inclua essas informações, né, todas as imagens, para quando você fizer a instalação, né, você ter o ícone da sua aplicação bonitinha na home screen do seu usuário. Então esse é o nosso update. Obrigado por ter assistido esse vídeo até o final. A gente tem mais um vídeo gravado aí onde eu vou mostrar aí, né, meio que fazer uma revisão sobre o Web App Manifest. A gente já tem vários vídeos no canal sobre o Web App Manifest, mas esse vai ser exclusivo para a plataforma iOS. Então, muito obrigado, um abraço e até o próximo vídeo. Falou, tchau!